Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Estamos hoje na quinta parte do nosso curso de Lógica de Programação. Hoje vamos falar mais algumas informações sobre as variáveis, tá? Aqui, só para lembrar o conceito, que a variável, podemos entender que a variável é uma gaveta, e essa gaveta vai conter algum dado. No caso aqui, a variável de nome x vai conter o dado 10, o número 10. Então, variável x contém o dado 10. Vamos falar um pouquinho sobre os atributos das variáveis. As variáveis possuem três atributos: o nome, o tipo de dado e a informação. Vamos começar pelo nome. Toda variável possui um nome, que tem a função de diferenciá-la das demais, que é simplesmente isso. A variável, por exemplo, a variável x aqui, que seria uma informação qualquer, e aqui a variável nome, aí já imagina que a variável nome vai conter o nome de alguém, de alguma coisa, de algum produto. E a variável, por exemplo, a gavetinha idade, que é a variável idade, vai conter a idade da pessoa, das pessoas. Simplesmente isso. O nome é um atributo que vai fazer com que diferenciar uma variável das demais. Cada linguagem de programação estabelece suas próprias regras de formação de nomes de variáveis. Bom, o algoritmo ele não é uma linguagem de programação, mas ele é a base da linguagem de programação, tá? E toda linguagem de programação, seja ela qual for, eu mexi com Pascal, com C, C++, seja lá o que for, possui suas regras. Porque quando você vai mandar compilar, ele vai levar em conta essas regras. No caso aqui do algoritmo, dependendo do autor, é usar determinadas regras. Vamos tomar, por exemplo, essas regras aqui. O nome de uma variável deve necessariamente começar com uma letra. É uma regra, que às vezes é adotada em determinadas literaturas de algoritmo. E o nome de uma variável não deve conter nenhum símbolo especial, exceto o underline, que é o tracinho para baixo assim. Então, tomemos por exemplo, se eu pegasse uma variável e eu queira nomear ela, eu vou nomear ela como variável idade. Idade maiúsculo usando só letras. É válido? É. Está obedecendo às regras de começar por uma letra e não tem nenhum caractere especial. Pode ter só letra ou números. Agora já, por exemplo, a variável mês. Já seria, nesse nosso conceito, né, pelas regras que vimos, seria inválido. Porque ela não começou com uma letra, começou com um número. Agora, a variável mês 1 seria válido. Tem letras, números, só que começou com uma letra, letra M. Agora aqui, ó, a variável a mesa, ela é considerada inválida. Por quê? Porque ela tem o espaço. O espaço não é nem letra nem número, é considerado um caractere especial, então ele seria considerado um nome de variável inválida. Isso aqui o compilador, quando a gente botar isso aqui numa negócio de programação, o compilador não ia aceitar. Uma variável hora-aula. Essa barrinha aqui, ela é considerada um caractere especial, não é nem letra nem número, então seria um nome inválido de variável. Eu não posso criar um algoritmo, ou botar isso aqui num programa, e tentar compilar uma variável com esse nome aqui, com essa barra aqui. Porque isso aqui ele vai confundir com divisão. A gente vai ver lá na frente. Agora, ó, a aula é hora, a underline aula. Aí é considerado válido. Só letras, números e o underline que ele considera. E underline desconto. Aí já é considerado inválido, porque a primeira letra, o primeiro caractere precisa ser uma letra. Um exercício proposto. Vocês dão um pause aí e fiquem imaginando. Underline num é considerado válido ou inválido com o nome de variável? Ano 3, válido ou inválido? E assim por diante. Dá um pause aí, façam aí para a gente poder continuar. Bom, vamos ver então. Seria assim, underline num é considerado inválido. Não começa com letra ou número. Não começa com letra, guys. Ano 3, considerado válido, tem letras e números e começou com letra. Mês underline 4, considerado válido. Todos os caracteres são válidos e começou com letra. Semana, aí já é considerado inválido, porque o primeiro caractere não é uma letra, pela nossa regra lá, do autor que nós estamos seguindo. Valor, asterisco, dias. Seria inválido, porque esse caractere aqui é considerado caractere especial. Não pode estar dentro de variável, porque aqui na variável o compilador vai confundir isso aqui com multiplicação. No 1 é considerado válido, uma variável válida. Começou com letra,
não tem caracteres especiais. Agora, tipo de dado. Isso aqui é muito importante o entendimento disso aqui, tá? O tipo de dado na atribuição das variáveis. Tipo de dado é a atribuição referente à natureza da informação que a variável vai armazenar. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma gaveta e a gaveta eu vou armazenar um documento. Repara que esse documento aqui, o tamanho desse documento é compatível com o tamanho dessa gaveta. Esse documento vai entrar na gaveta sem desperdiçar espaço e sem danificar o documento. Nós olharmos aqui, ó, ele cabe perfeitamente nessa gaveta. Um documento pequeno numa gaveta pequena. E aqui, que é uma gaveta grande com um documento grande. Pode observar que o documento vai caber também nessa gaveta grande. Então tá ok. No caso, a gavetinha X. Agora, se eu tentar pegar o documento grande e botar uma gaveta pequena, o que vai acontecer? Esse aqui é o espaço que eu tenho. Ó. Se eu colocar ele aqui, ele vai rasgar bem aqui. Então, essa parte aqui do documento, ó, quando for colocada aqui, vai se perder. E essa parte aqui, ó, também vai se perder. Então, dentro da gaveta só vai caber esse pedacinho do documento. Então, o documento vai truncar, vai dar falha. E se eu tentar pegar um documento pequeno e botar numa gaveta grande? É desperdício, porque cada gaveta, em linguagem de programação, só pode conter um documento. Cada variável só pode conter um dado. E essa variável é uma variável muito grande para um dado muito pequeno, ou seja, uma gaveta muito grande para um documento muito pequeno. Nesse exemplo aqui, essa gaveta poderia conter 3 documentos pequenos. Então, esse espaço aqui todinho, que seria, na prática, seria a memória do computador, do microprocessador ou do microcontrolador, estaria sendo desperdiçado. Desperdiçaria esse espaço, é um desperdício. Ele não vai truncar o documento, não vai danificar ele, mas eu vou estar com desperdício de memória. Então, se eu tiver aqui no nosso armário com várias gavetas, eu tenho que colocar documentos que entrem certinho nessas gavetas. Porque se eu botar um documento muito grande, quando eu botar na gaveta, ele vai truncar, vai perder uma parte. E se eu pegar um documento muito pequeno, para colocar nessa gaveta, um documento muito pequenininho, quando eu colocar na gaveta, eu vou estar desperdiçando espaço. Ou então, ou danifica o documento ou desperdiça espaço. Tudo isso é muito ruim. Então, já está claro que o tipo de dado temos que fazer com que a gaveta consiga armazenar o documento adequado para ela. Gaveta grande armazena documento grande, gaveta pequena armazena documento pequeno. Isso na variável é a mesma coisa. Variáveis grandes, que ocupam grande espaço na memória, tem que conter dados que ocupem, que esperam, que precisam de grande espaço na memória. E gavetas pequenas, que alocam pouco espaço na memória, vão receber dados que precisam de pouco espaço. Bom, os atributos das variáveis, na parte do tipo de dado, pode ser da seguinte forma: o numérico, literal ou então lógico. O numérico se divide em duas partes, inteiro e real. Isso aqui não tem nada de complicado, vamos embora ver item por item. Numérico inteiro são os números que possuem parte fracionária, não possuem parte fracionária e podem ser positivos ou negativos. Lembra daquele estudo do ensino fundamental? Os números naturais, os números inteiros, os números reais, é a mesma coisa aqui. Então, o número inteiro aqui seria o quê? Seria o zero e os números positivos e os números negativos, sem parte fracionária. 1, 2, 3 e assim vai. E para trás, menos 1, menos 2, menos 3. Isso seriam as variáveis do tipo numérica inteira. Variável do tipo numérica real seria o quê? Seriam os números que podem possuir parte fracionária e podem ser positivos ou negativos. Então, geralmente a gente usa essa notação aqui para indicar a parte decimal, 25.35. No Brasil a gente usa vírgula, né? Mas em algoritmo a gente usa a notação americana, então a gente bota ponto. Então, 25.35, 25 inteiros, né? 35 a parte decimal, duas casas decimais, 3 e 5. Então, é um número real positivo com duas casas decimais. 114.1 é um número real positivo com uma casa decimal. E menos 27.3 é um número real negativo com uma casa decimal. Se tiver o ponto, já se torna real, tá? Já se torna um número real. Se não tiver ponto e for um número, vai ser inteiro. Parte literal é o tipo de dado. Literal é constituído por uma sequência de caracteres,
Só isso, é uma sequência de caracteres. Pode ser letras, números, símbolos especiais, pode ser qualquer coisa que você consiga digitar no teclado, tá? Ou então gerar um símbolo através do teclado. Esse tipo de dado também muitas vezes é chamado de alfanumérico, cadeia ou cordão de caractere, ou ainda do inglês string. Isso aqui vamos ver muito isso quando a gente estiver usando uma linguagem de programação real, tá? O termo string. String, ou seja, pode ser qualquer coisa, desde que esteja entre aspas. Isso daí é um padrão que se usa. Se estiver entre aspas, é considerado uma variável do tipo literal. Pode ser uma letra, uma palavra, uma frase. Então, está entre aspas, então é literal. Qual? Espaço. Então, é um número literal de 6 dígitos. Só que o cara pega e conta assim, ó. 1, 2, 3, 4. O espaço também é considerado um caractere. 5, 6. Por isso que deu 6. Comprimento de 6. Só um espaço, entre aspas, é um literal de um caractere. Aqui, ó, independente se é maiúsculo ou minúscula. Não faz diferença, tudo é literal, desde que tenha as aspas. Ok, gente? E aqui é numérico? Não é. Se tiver entre aspas, pode ser o que for. Vai ser literal. Mas aqui é número. Não. Tá entre aspas, apesar de ser o zero aqui, é considerado literal de comprimento 1, de um caractere. Tá bom, gente? E aqui, por fim, o tipo de dado lógico. Esse tipo de dado lógico é usado para representar dois únicos valores lógicos possíveis: verdadeiro ou falso. Encontra muitas outras referências, como sim, não, 1 ou 0, true, false. Isso aqui é referente à forma que os computadores trabalham. Tem situações que você só quer dizer sim ou não, é verdadeiro ou falso, certo ou errado. Situações lógicas. Precisa disso porque geralmente isso aqui ele ocupa pouco espaço, certo? Se comparado com os outros. Então, tem situações que é mais interessante usar ele, tá? Geralmente a notação que vamos utilizar aqui vai ser assim: quando tiver entre dois pontos e tiver o caractere, vai representar uma informação do tipo lógico. Então, ponto V ponto. Ponto V ponto, estamos dizendo o quê? Que isso aqui não é um caractere. Se fosse um caractere, teria aspas. Ponto V ponto está dizendo que é uma informação lógica. V de verdadeiro, de true, ok? De 1. Mesma coisa o F. O F de falso, false, de 0, ok? Então vamos fazer o exercício proposto. O exercício vai ser o seguinte: se o número aqui, ou a informação aqui for inteira, vamos escrever I de inteiro. Se for real, R de real. Se for literal, uma informação literal, vamos colocar L de literal. B vai ser se for lógico, porque vem lá da teoria da informação booleana, tá? É o número booleano. Depois a gente vê isso. E N se a gente não tiver bem como definir o que ele é. Vamos ver que vai ter situação que isso vai acontecer. Então, eu vou fazendo aqui, vocês dando no pause. Antes de eu responder, você dá um pause e pense qual seria a resposta certa, tá? Vamos começar. 0.21. 0.21, dá o pause agora e pensa. 0.21 é inteiro, real, literal ou informação lógica? Booleana. 0.21. Já que aqui tem o ponto, então de cara, e não tem aspas, então de cara aqui vai ser um número real. Número real, beleza? Próximo, número 1. Número 1 não é real, não tem ponto, mas é um número inteiro. Um número inteiro, então, número inteiro, I de inteiro. V. Olha, esse V aqui, gente, eu vou botar como indeterminado. Não é possível, porque não tem aspas para dizer que é um caractere, não tem ponto para dizer que é lógico. Então eu vou botar N de não é possível determinar. Tem aspas aqui, ó, esse outro bem aqui, ó, tem aspas. 0 ponto, apesar de ter 0 ponto, é considerado literal, porque tem aspas. Aspas duplas separando. Literal. 1%. Aqui um número 1 e um caractere especial. Para mim isso aqui não diz nada, a priori, tá? Pode até ser que quem já programa em alguma linguagem aí vai significar alguma coisa, mas nesse nosso contexto não significa nada. Então botar N. Entre aspas, José, uma sequência de caracteres, um nome, literal. 0,35. Já falamos que o ponto é que vai determinar o número decimal, tá? Se fosse um ponto bem aqui, se aqui fosse um ponto,
Aí seria real, mas é uma vírgula. Isso aqui a gente vai ver que geralmente vírgula é para separar duas sequências de coisas. Então nesse nosso contexto aqui vai ser considerado N. Não quer dizer nada. 0 é ponto F ponto, lógico, então é B. Menos 0.001, real, número real. Tem ponto, é número real. Ponto T, true, ponto. Então é número lógico, é informação lógica. B. Mais 3257, inteiro. Entre aspas, A, literal. Entre aspas, independente do que tiver entre aspas. Se tiver entre aspas, vai ser literal. Então aqui vai ser literal, apesar de ter um número aqui. Ele é considerado literal. Mais 3257. Quando tem um ponto aqui, no final é a mesma coisa de dizer que tem um zero aqui. Só o fato de ter o ponto já caracteriza como o real. Então é R de real. Tem aspas aqui, literal. Apesar de dentro ter números, considerado literal. Aqui aqui é lógico, não é? Tem aspas, então é literal. E esse caractere aqui, mais, menos 3, para mim isso aqui não diz nada. Então eu vou botar como sendo, não pode determinar. 0V, ponto. V seria de verdadeiro, então vou considerar como lógico. Ponto V, cadê o ponto aqui no final? Não tem. Então para mim isso aqui não tá dizendo nada. Se aqui botar no compilador não vai funcionar. Então vou botar como N. E entre aspas ABC, literal. Só o F purinho, não está entre aspas, não está entre dois pontos, para mim isso também não diz nada. Só o caractere C também não diz nada, não está entre aspas. Maria, cadê as aspas? Também não diz nada, isso aqui se botar no compilador não vai funcionar. Mais 33, 36, inteiro. Beleza, gente? E a informação em si é o que vai estar dentro da variável. No caso aqui, no nosso caso aqui, a variável x vai ter a informação 10. 10 é a informação em si, é o dado em si. Também faz parte da atribuição da variável. Então, revendo, nome. No nosso caso aqui, variável x. Tipo de dado, número 10 tem ponto? Não tem. Então é um inteiro, número inteiro. É o tipo de dado. A informação em si é o dado 10. Beleza, gente? Chegamos então mais no final de uma videoaula. Na aula que vem vamos ver como colocar isso, porque nós já temos a noção intuitiva da coisa. Vamos ver como colocar isso em um algoritmo, tá? Que é o que interessa. Galera, mais um vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!